O tempo que ficará dependerá da impregnação, enquanto lá ficar trabalhará segundo as suas afinidades, segundo as suas habilidades. Na casa que lhe serve de abrigo e refúgio das intempéries externas e também de hospital, o qual sanará as suas impregnações. Então, aqui está falando o local que essas entidades, né, que acabaram de desencarnar ficam, né? Conforme já falei, são feitos tratamentos, porque aqui na vida material a gente muitas vezes faz coisas que não deve, que nos afetam a saúde, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações vão afetando bastante também o perispírito, conforme já foi falado, né? Criam aquelas substâncias, né, nos locais dos chakras astrais, e é a necessidade de limpeza. E, dependendo daquilo que a pessoa fez, poderá demorar, mas ele não fica à toa, ele vai trabalhar, ele vai ter aprendizagem. Existem várias colônias um pouco acima daqui da superfície, e em cima, né, das cidades, em cima de vários locais, que, né, tem do nosso lar, que é lá no Rio de Janeiro, e assim por aí. Não é uma, está cheio, e dependendo do tipo do desenvolvimento, do progresso, essas pessoas são levadas nesses locais. Outras vão já, as que estão mais, como é que se diz, evoluídas, que já sabem mais ou menos, já começam a ajudar aqueles que estão precisando, orientar. Bom, nesse túnel de triagem vibratória, há verdadeiros postos e guardiões que encaminham muitos seres espirituais imprevidentes, viciados, egoístas, grandes malfeitores, facínoras, para as zonas mais densas e mais pesadas num plano astral inferior, com suas cavernas e abismos. No plano astral, na sua zona de transição, encontra-se o ser espiritual, salvo raríssimas exceções, o túnel de triagem, e após o período relativo de permanência, ele é enviado para o seu plano afim, ao qual é reconhecida por sua aura, que é o cartão de visita, e identifica-se qual é esse desencarnado. Os corpos mentais e astrais passam por rigorosas inspeções, sendo que muitos saem desses postos avançados para a zona de recuperação, para estágios em verdadeiras estação de luz, onde vão convalescer dos seus males. Então aqui, gente, está explicado, está falado o que acontece quando chega a nossa hora, o nosso tempo, seja na mocidade, seja na idade madura, seja mesmo quando muitos já vão na tenra idade, quando a gente está envelhecido, que chega num ponto que não tem mais como ficar aqui. Então chega a hora do nosso desencarne, que vocês vão ver que não existe nada para nós termos medo. Por isso que foi explicado que nós devemos mudar de comportamento, de cabeça, de mentalidade, deixar o egoísmo, o orgulho, o preconceito para lá, que isso só nos traz atrasos, só nos traz várias vezes aqui para nós retificarmos o que nós fizermos. Então, nós sabemos disso, vamos começar a mudar a nossa maneira de ser, para que, conforme já foi dito outro dia, nós possamos continuar aqui, nesse planeta maravilhoso, que ora está passando
de grau, está mudando para o terceiro grau, que é o mundo de regeneração. Mas para isso, não é assim. Ah, eu estou boazinha, agora já começo a fazer assim. Nós temos que mudar realmente de uma maneira determinada. Então, nós estamos num planeta, conforme vocês viram, ele ainda está inferior por causa de provas e expiações. Nós estamos mudando, não se muda de uma hora para outra, demoramos milhões, vamos falar, milhões e milhões, né, de anos, né, dando pequeninos passos aqui, outros ali. Nós não fomos criados, né? Agora, nós já estamos cansados de ir e vir nesse planeta, e é aqui que nós estamos para evoluir, nesse planeta, né, chamado Terra. E a Terra, ela tem uma coloração azul maravilhosa, e eu vi outro dia um livro que é um dos planetas mais lindos que pode ter, gente. Vocês vejam bem como ele é maravilhoso. Pena que o homem não tenha dado apreço a isso. Tudo bem. Nós, aqui falando, nós estamos na superfície da Terra, gente. Na superfície, onde vivemos aqui, onde vivem as plantas, onde vivem os animais, todos os seres vivos, vivendo graças ao plano enviado pelo nosso irmão Sol, como dizia São Francisco de Assis, tendo como satélite a nossa irmã Lua. E vocês estão aqui, nesse momento, todo mundo está aqui, nos seus lares, trabalhando, estudando, fazendo coisas do dia a dia. Mas não é só esse plano que tem o nosso planeta. Ele tem, abaixo da superfície, outros planos, que são divididos em 7 planos. E esses planos são chamados planos inferiores. Vocês vão dizer, nossa, não sabíamos disso. Mas existe sim, gente. Vocês vejam bem, que não tem condições de mostrar aqui, porque fica muito difícil. Nem sei se dá para vocês verem alguma coisa. Olha lá no centro da Terra, aquele vermelhinho, é onde está sempre em ignição o nífel e o ferro, sempre evoluindo, como se fosse um vulcãozinho. E isso não para. E da superfície até chegar ali, a gente passa por 7 planos, né? Eu vou falar então aqui. Então, da superfície, nós encarnados, abaixo da superfície, os desencarnados do plano inferior. Vejam bem, as 3 primeiras camadas abaixo da superfície chama-se zona subcrustal superior. Abaixo, então, é a 7ª, a 6ª e a 5ª camada. É onde vivem os seres chamados Exus, que nos protege, lutam por nós, para que nós não sejamos dizimados pelos seres abaixo dessas faixas. Logo, zonas de sombra purgatorial, zona de transição entre sombras e trevas, que é a 4ª camada. A 4ª camada é uma camada, depois das camadas dos Exus, é uma camada de transição. E após essa camada, vem outras 3 camadas, que é onde existem os seres bem inferiores, bem atrasados. Eles vivem em constantes lutas
E os Exus ficam nessa zona para impedir que eles subam da superfície e causem mal aos encarnados. E eles mesmos dizem que somos nós os próprios culpados pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos indevidos, pelas nossas violências, que costumamos chamá-los. E eles vêm em turba. E os Exus ficam em combate àqueles, porque os Exus têm uma hierarquia muito grande. E eles ficam em combate constante contra essas entidades que vivem na zona subcrostal inferior. A terceira, a segunda, a primeira, antes de chegar no centro da Terra. Zona de trevas, zona de seres insubmissos e renitentes. Para eles, só vale a maldade. Para eles, tanto faz fazer as coisas ruins. E eles têm seres ali que vivem milênios e não querem encarnar, só querem fazer o mal. E esses seres são chamados magos negros. São seres que arrebanham as almas insubmissas, negligentes, essas almas que fizeram mal para as pessoas, então eles levam lá para as cavernas deles, para os buracos deles, para escravizá-los, para ajudá-los a fazer mal para os encarnados, que muitas vezes é o próprio encarnado que chama esses magos negros para prejudicar o seu próximo. Então vejo bem, e no meio, gente, aonde tem esse, como é que se diz? Esse nife, esse ferro queimando, que fica em ebulição constante, existe outros tipos de seres que se parecem realmente com aqueles seres que a Igreja Católica fala. São seres peludos, vermelhos, têm cascos, têm rabos, têm tridentes. Então eles ficam ali vivendo, né? Sempre. Vocês vão dizer, mas é sempre assim? Não, gente. Cada um de nós, seres criados por Deus, chegará um dia que a gente vai procurar, vai começar a pensar direito, vai se corrigir. Nada é eterno assim, né? É que eles teimam em não querer fazer as coisas certas. E eles não querem reencarnar, porque sabem que vão passar por certas retificações. Então, eles não querem, como eles dizem, vão sofrer. Então, esta, gente, é a parte que fica abaixo da nossa superfície. 3 lances, depois a zona de transição, depois mais 3 lances, que é onde vivem uns espíritos chamados quiumbas, que as pessoas, como se diz, falam Exus, mas eles não são Exus, eles são quiumbas. Eles adoram fazer coisas erradas e perturbar as pessoas e são, sim, corrigidos e atacados pelos Exus, que são das primeiras camadas, né? Lá em cima, perto da superfície. E esses Exus vivem nas suas casas iguaizinhas, lá onde os Exus vivem, são iguaizinhas as casas como aqui no nosso plano. Tem ruas, tem carros, né? Eles têm condições e tem uma hierarquia maravilhosa que é comandada por Exu superior e cada um tem o seu papel e vive numa organização, né, que dá gosto. Então, como está no tempo, falarei na próxima vez sobre os planos acima da superfície.
São planos, conforme for, vocês vão ver, mais elevados. Até logo.